Brasil Melhor. Brasil Melhor. A saída da crise. O desemprego ainda é uma das maiores preocupações dos brasileiros, mas já começa a haver um horizonte de recuperação ainda em 2017. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Tiago Barreira, que é consultor da Fundação Getúlio Vargas e IBRE. Tiago, bom dia. Olá, bom dia. Bom, Tiago, o levantamento feito pelo IBRE apontou que o desemprego ainda pode aumentar neste começo de ano, mas a tendência é de encerrarmos 2017 com uma taxa de desemprego menor, é isso? Exatamente. Nós ainda vamos ter um cenário de atividade muito fraco nesse ano de 2017. A gente deve lembrar que só vamos ter cenários positivos de crescimento do PIB em meados desse ano de 2017. Então, nesse tempo, nós vamos ainda ter demissões e aumento de cortes de vagas. E isso vai fazer com que o desemprego cresça no início desse trimestre. Ele alcance até 12,4%, a taxa medida pela PNAD contínua. A partir de meados desse ano, quando você já começar a ter uma lenta retomada da atividade, a gente vai começar a ter a reversão disso, ou seja, o desemprego deve começar a cair e ele deve alcançar até o final desse ano, ele deve ficar um pouco mais baixo do que o ano passado. Para dezembro de 2017, a gente estima desemprego de 11,6%, o que é um resultado bem melhor do que comparado a dezembro de 2016. E na verdade, como a taxa deve ainda aumentar, vai ser uma queda importante se comparado este começo de primeiro semestre com o segundo semestre. Exatamente. Você vai ter ainda algum resquício, da crise ainda no início desse ano, mas isso vai ser compensado no segundo semestre. E a recuperação deve ocorrer principalmente, ou pelo menos no primeiro momento, através do emprego informal. Exatamente, vai ser uma recuperação gradual do emprego informal. A gente tem que lembrar que o emprego formal ele ainda vai demorar um pouco mais para responder positivamente. No primeiro sinal positivo de recuperação de atividade, é a atividade informal que responde mais imediatamente. Então, a gente estima, por exemplo, que a população ocupada, que é a PO, medida pela PNAD contínua, que considera tanto o emprego formal como informal, a gente já vai ter um sinal de crescimento já no terceiro trimestre desse ano, de 2017. Ela deve crescer 1,2%. Agora, essa projeção de retomada do mercado de trabalho, ela se baseia na previsão de retomada também do crescimento da economia apenas, ou algum outro fator pode colaborar? Principalmente pela retomada da economia. À medida em que o mercado de trabalho responde, é muito ligado à atividade, Então, à medida em que houver uma retomada de atividade, nós vamos ter uma retomada de consumo e isso acaba atraindo de volta investimentos. Então, as contratações acabam sendo uma consequência dessa melhora do consumo doméstico e dos investimentos. E que é justamente a causa dessa crise. Nós tivemos um cenário de consumo e de investimento muito fraco no ano de 2016, e você vê um sinal disso, é que mesmo o final de 2016, que foi um ano que tipicamente deveria apresentar aumento de vendas, ou seja, uma queda de desemprego, a gente ainda teve aumento de desemprego no final do ano passado. E o que mostra que, mesmo diante de esperado período de final de ano, de vendas de Natal, quando você começa a ter esperado crescimento do consumo, nem isso foi suficiente para a gente observar um aumento de vagas. Então, nós tivemos no ano passado um cenário bem fraco de consumo, de investimentos, e tudo isso contribuiu para que o desemprego só crescesse em 2016. Mas além de prever um desemprego menor do que a média das projeções que a gente está vendo, um desemprego que pode, de acordo com esse estudo, chegar a 12,4%, vocês preveem uma queda efetiva maior no segundo semestre, com a taxa caindo para 11,6%.
Exatamente. O final do ano realmente vai ser uma retomada gradual, né? Principalmente puxado pelo emprego sem carteira assinada. E aí em 2018 segue nesse embalo mais positivo? Em 2018 vai ser uma queda mais forte do desemprego, sim, principalmente porque é quando a gente vai começar a ter um crescimento do emprego formal. Quer dizer, aquele emprego formal que estava muito retraído no ano de 2017, ele vai começar a crescer para valer em 2018. A gente estima, né, que sejam geradas em 2018 mais de 240 mil vagas de empregos formais, o que é um resultado nitidamente melhor, né, do que esse ano de 2017. Então, mas aí a taxa de desemprego chegaria a quanto no próximo ano? A taxa de desemprego ela vai cair mais, justamente por causa do emprego formal. A taxa de desemprego ela deve alcançar 11,2% em dezembro de 2018. Certo, ouvimos o Tiago Barreira, que é consultor da FGV IBRE. Tiago, muito obrigado, bom dia. Nada, bom dia.